Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, dia de Corinthians na Libertadores, o último jogo aí, né, da fase de grupos, um jogo importantíssimo. Na teoria, um jogo tranquilo, tá? Mas o Corinthians sabe da sua responsabilidade, sabe do que precisa para classificar. A gente vai debater um pouco aqui e aí vamos para aquela resenha. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, @John do Timão. Só dar um salve lá. Tamo junto, família. E é isso. Já vamos aí para as novidades de hoje. Ontem, tá? Eu até postei lá no Instagram para vocês. O Vitor Pereira divulgou os relacionados para a partida de hoje. Primeira novidade, o Cássio foi liberado, tá? Pelo departamento médico e tudo mais. Ele teve o problema no jogo contra o São Paulo no domingo. Tivemos aí segunda, terça, quarta e hoje para essa recuperação, tá? O Cássio foi liberado, fez o trabalho na academia, não tinha ido a campo ainda, mas já foi relacionado para a partida de hoje. Provavelmente deve ser o nosso titular no jogo contra o Always Red, hoje, 9 horas da noite, na Neoquímica Arena. Outro ponto importante, o Fagner não foi relacionado, tá? Tanto que eu falei, tinha mais chance do Fagner ir pro jogo do que o Cássio. E aí, por conta de uma questão médica, né, uma questão física, o Cássio se recuperou, o Fagner ainda não. O Cássio vai pro jogo, Fagner não foi nem relacionado. O Luan, tá, que havia sido liberado pelo departamento médico, também ficou fora da lista, tá? Também ficou fora da lista. Raul Gustavo e Cantillo, suspensos, fora da lista também. Tá? Pô, por que o Raul não tá? Tá suspenso. Ah, o Cantillo não... Tá suspenso. Cantillo foi expulso. Raul Gustavo tomou o terceiro amarelo, também suspenso. Fagner e Luan fora da lista. O Fagner por conta da lesão. O Luan porque acabou de se recuperar, mas é aquilo também, né? Porque o próprio João Pedro tá na lista, tá? O Luan e o João Pedro foram liberados, mas o Luan não foi relacionado. Pô, John, então tá de marcação com o Luan? Não, é que a gente precisa de um lateral direito. Fagner não foi pro jogo, Rafael Ramos não tá inscrito na Libertadores, a única opção é o João Pedro, então já foi relacionado, não sei nem se ele inicia como titular, tá? Mas foi relacionado para a partida de hoje. Outro ponto importantíssimo é o Vitor Pereira, que está suspenso também, foi expulso aí, né, contra o Boca Juniors, cumpre suspensão hoje, tá? E não comanda o Corinthians no banco de reservas aí, provavelmente o Felipe Almeida no comando do Coringão. Essas as novidades, rapaziada. E aí, só para passar rapidamente, Cássio, Ivan e Donelli, os goleiros, laterais, Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e João Pedro, zagueiros, Gil, João Vitor, Robson e Robert Renan, meio-campistas, Duqueiroz, Juliano, Maicon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Rony, William e Xavier. No ataque, Adson, Mantuan, Mosquito, Jô, Júnior Moraes e Roger Guedes. Essas as nossas opções para a partida de logo mais contra o Always Red. E aí, como eu já havia falado, né, 9 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, existe uma chance bem pequena do John aparecer por lá, tá? Mas bem pequena mesmo, acho difícil. Mas, para saber, me acompanhem lá no Instagram, tá? Vou postar lá no Instagram, se eu conseguir o ingresso, aí eu posto lá para vocês que eu estarei presente na Neoquímica Arena hoje, mas por enquanto não estarei. A situação do Corinthians no grupo, a gente já sabe, né? Vou até pesquisar aqui novamente pra gente avaliar a classificação Libertadores, grupo E, o do Corinthians. Deportivo Cali com 8 pontos, Corinthians com 8, Boca com 7 e o Always Red com 4 pontos. O Always Red sem chances de classificação, vem com um time reserva, de misto para reserva, tá? Porque eles têm um jogo decisivo no final de semana, o técnico já falou, a gente só vem para cumprir tabela. Então, mais uma vez, a obrigação do Corinthians é vencer e vencer bem o Always Red, tá? Vencer bem, com autoridade, que é casa lotada, é jogo de Libertadores, a gente precisa se classificar. Um empate já garante o Corinthians na próxima fase, tá? Isso a gente já sabia, já estava tudo certo. Só que existe a possibilidade do Corinthians classificar em primeiro do grupo.
Então assim, se existe essa possibilidade, vamos fazer por onde? Obviamente que depende do resultado do jogo do Deportivo Cali contra o Boca, tá? Um jogo na Bombonera, um jogo difícil. Olho na arbitragem lá, tá? Olho na arbitragem. Mas o Corinthians tem que fazer o papel dele. Vencer por 2, 3, 4 gols de diferença para classificar para a próxima fase. Ponto importante aqui sobre os relacionados, o Matheus Araújo é um jogador do Sub-20, tá? Teve a oportunidade de ser relacionado para essa partida. Outros pontos importantes. Renato Augusto, 2 amarelos. João Vitor, 2 amarelos. Se tomar um amarelo no jogo hoje, cumpre a suspensão no jogo das oitavas. Então, se sou eu, nem coloco pra jogar. Nem o João Vitor, nem o Renato Augusto. Não coloco, cara. Não coloco. Ah, tá 4-0, tá não sei o que, aí beleza. Aí dá até pra pensar. Ah, põe o Renato pra não perder o ritmo, põe o João Vitor. Mas assim, principalmente o João Vitor, eu não colocaria, tá? Eu não colocaria. Aí toma um amarelo num jogo besta como é esse do Always Red, pega um oitavas de final, um jogo difícil, tá sem um zagueiro titular, tá sem o seu meio armador, tá? Então outro ponto importante pra gente saber. E aí, rapaziada, a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Piton na direita, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto, Roger, Mosquito e Jô. E aí a gente tem a opção do William, tem a opção do Adson, tem a opção do Júnior Moraes, como eu já falei anteriormente. E aí tem a opção também de entrar com 3 zagueiros, para você ter mais jogadores à frente. Você ter, por exemplo, um Fábio Santos na esquerda, um Piton na direita, entendeu? Você pode colocar só o Duqueiroz como volante de marcação e liberar o Juliano, põe outro meia, o Matheus Araújo, por exemplo, tá? Põe o Maicon mais à frente, adianta o time. Entendeu? Você tem essas opções. Recua um pouco o Adson, joga o Adson por dentro. Adson e Juliano, por exemplo. Aí na frente você pode ter Roger e Júnior Moraes, Roger e Jô, Roger e Mosquito. São opções, tá? A gente tem muitas opções e aí vamos ver quem que o Vitor Pereira vai colocar para jogo e vai ser comandado aí pelo Felipe Almeida. Quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Always Red, família. Ponto importantíssimo, tá? Tivemos rodada da Libertadores na terça-feira. Ontem também tivemos rodada da Libertadores. Por exemplo, o Galo perdeu, né, a partida de ontem. O Fortaleza venceu... Qual que era o time que o Fortaleza venceu? Colo-Colo? Não lembro agora. Venceu e classificou também. Venceu por 4-3 fora de casa. Um jogaço do Fortaleza. Conseguiu a classificação aí na última rodada, tá? Então, se for pegar Fortaleza, muito mal do Brasileirão, classificou na Libertadores. São escolhas, tá? São escolhas. E aí a gente já tem de classificados no pote 1, que são os clubes que classificaram na primeira colocação de cada grupo. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Colón, River Plate e Estudiantes. 3 argentinos, 3 brasileiros, tá? No pote 2, aí temos os segundos colocados desses grupos. Talleres, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Emelec, Cerro Porteño e o Tolima. E aí a pergunta é bem simples de se fazer e de se responder. Pro Corinthians, compensa mais classificar no pote 2 e pegar Flamengo, ou Palmeiras, ou Galo, ou Colón, ou River, ou Estudiantes? Ou vai pro pote 1 e aí pode pegar Talleres, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Emelec, Cerro Porteño, Tolima, porque agora vai ser sorteio. Tá? Eu acho que o sorteio é amanhã 1h. Então, assim, é só a gente pensar de uma forma lógica. Vamos lutar para classificar em primeiro, para ter um adversário mais tranquilo nas oitavas, tá? Para mim, esse deve ser o sentimento aí, a meta da nossa equipe para a partida de hoje. Quero saber a opinião de vocês e quem vocês acham que o Corinthians pode enfrentar nas oitavas da Libertadores, rapaziada. Bom, o Jô foi um dos jogadores aí que comentou sobre a partida de logo mais, tá? Ele trouxe o seguinte: é um jogo muito difícil, adversário complicado, e na Libertadores você não pode menosprezar nenhum tipo de adversário. Todos têm qualidade, se estão na competição, têm qualidade. Vamos manter o pé no chão, o nível de jogo, conseguir os 3 pontos e a liderança. Pô, Jô, entendo, tá? Você fala isso sobre adversário complicado, não pode menosprezar e tudo mais, mas assim,
é mais do que obrigação do Corinthians vencer hoje e vencer bem, tá? Com gols de diferença, 2, 3, tá? Não 1-0, um 2-1 sofrido. Não é jogo pra isso, tá? E o Corinthians tem que ter isso em mente e colocar isso em prática em campo. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, outra atualização importantíssima, tá? É que o Corinthians agendou pra amanhã, 2 da tarde, uma coletiva de imprensa com o técnico Vitor Pereira. A gente tá acostumado aí a sempre, após os jogos, ter a coletiva do Vitor. Só que, como ele tá suspenso, tá, do jogo de hoje à noite contra o Always Red, ele não vai pra coletiva. Então quem vai atender a imprensa é o Felipe Almeida. E aí, como toda sexta-feira o Corinthians concede uma entrevista coletiva com algum jogador, optaram dessa vez pelo Vitor Pereira, tá? Já que ele não vai conversar no meio de semana com a imprensa. Então, pro vídeo de sábado aí também, já teremos, tá? Já teremos algumas respostas aí do Vitor Pereira, o que ele tem de projeção até para a sequência da temporada do Corinthians. Lembrando que o sorteio da Libertadores, eu até olhei aqui, é meio-dia amanhã. Então a entrevista do Vitor Pereira também já vai ser após o sorteio. Então ele já entra para falar com a imprensa, sabendo o adversário do Corinthians nas oitavas da Libertadores, família. Bom, outra atualização importantíssima pra gente, tá? É sobre o jogo de domingo contra o São Paulo, né? O jogo que passou. A gente teve aí diversos ocorridos que foram pra súmula, tá? O árbitro colocou tudo. Dentre eles, o uso de sinalizador, tá? O uso de sinalizador. Tava no finzinho do jogo, no momento que o Corinthians tinha acabado de empatar, tava pressionando, criou mais uma ou duas oportunidades, e aí o torcedor acendeu o sinalizador. O árbitro para o jogo, esfria, dá tempo do São Paulo respirar. O que acontece na sequência? O lance de perigo do São Paulo. Um lance de perigo do São Paulo. Eu tenho um amigo palmeirense que até hoje ele reclama da torcida do Palmeiras que acendeu um sinalizador num jogo, não lembro contra quem foi, Coritiba, alguma coisa assim. O Palmeiras estava vencendo, a torcida foi acender o sinalizador, dá aquela esfriada, na hora que volta o Coritiba faz o gol. Foi o que quase aconteceu no domingo. Quase aconteceu no domingo. Corinthians, no seu melhor momento dentro da partida, na hora que conseguiu o empate, abafou o São Paulo, o time do São Paulo estava apático, abalado porque tomou o gol, Corinthians com volume, a torcida empurrando, indo pra cima, acende o sinalizador para o jogo. Como se fosse um tempo técnico do vôlei, do basquete, que o pessoal faz o quê? Para esfriar o jogo. O outro time tá pressionando, esfria, quebra o ritmo. Aí você quebra o ritmo, favorece quem? O adversário, tá? E quase que favoreceu o São Paulo num lance de perigo aí, tá? E aí o Corinthians identificou, tá, através da Polícia Militar, o responsável por acender o sinalizador, e ele fica suspenso, tá, até o julgamento do STJD por no mínimo 40 dias. Tá? Então tem mais ou menos aí uma média de 40 dias para ocorrer esse julgamento, tá, do clube no STJD. Depois que houver esse julgamento, aí o Corinthians vai ver o que vai acontecer com esse torcedor. Segundo o comunicado do clube, o corintiano infringiu o Estatuto de Defesa do Torcedor, tá? E o nome dele foi preservado pelo clube, aí pra mim correto, tá? Correto, não tem que colocar o nome da pessoa pra imprensa e tudo mais. A nota ainda pediu que os torcedores não acendam nenhum sinalizador, tá? Nem fogos de artifício, não arremessem objetos no gramado, não invadam o gramado e nem gritem ou cantem mensagens racistas, homofóbicas ou ofensivas em geral, rapaziada. E é isso, tá? O torcedor foi identificado, será punido e ele vai ser suspenso do programa Fiel Torcedor e banido da entrada da Neoquímica Arena até o julgamento do clube. Então, assim, por enquanto, daqui até mais 40 dias, ele não entra mais na Neoquímica Arena, não pode ser fiel torcedor. Depois do julgamento, a gente vai ter uma atualização sobre o caso desse torcedor. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, ontem mesmo, né, eu tinha falado sobre a questão financeira do Corinthians, dos balanços, que a gente contratou um superintendente comercial. Eu falei, pô, a gente não sabe para onde que vai esse dinheiro. A gente pegou aí 30 milhões em bilheteria, só que para onde que foi esse dinheiro? O Corinthians ontem divulgou o balancete de 2022 dos 3 primeiros meses. Então assim, a gente tá no final de maio. 2 meses depois, sai o que a gente recebeu e que gastou em
janeiro, fevereiro e março. Por isso que eu falo que tá com atraso. Aí é fácil, como que eu vou cobrar agora algo que aconteceu em março? Não, eu tenho que cobrar o que tá acontecendo em maio e o que vai acontecer em junho. Só que a gente não tem essas informações, entendeu? É isso que eu falo, da falta de transparência. Pô, tá divulgando? Tá, mas tá com muito atraso. Muito atraso. Ponto positivo, tivemos aí um superávit de 7 milhões e 700 mil, então aí é um saldo positivo, tivemos um lucro, né, de 7 milhões. De demanda operacional, tivemos um lucro aí de 31 milhões, é difícil até entender essas demandas operacionais. No geral teve um lucro de 7 milhões, mas no operacional de 31, tá? O Corinthians teve aí uma entrada de dinheiro de 168 milhões, e um gasto de 137, e aí esse valor de 31 milhões de saldo positivo. O que eu queria trazer para vocês aqui, sobre o que eu comentei ontem. De patrocínio e publicidade, em 3 meses, o Corinthians ganhou 26 milhões. Vamos arredondar para 25 para fazer uma conta mais rápida. Em 3 meses você ganhou 25 milhões. No ano inteiro, então, você vai ganhar 100 milhões de patrocínio e publicidade. Cada trimestre você ganha 25. No total você ganhou 100. Como eu falei, se eu sou o superintendente comercial do Corinthians, se eu sou o José Colagrose, eu vou numa empresa e falo, ó, hoje minha arrecadação é de 100 milhões. Vamos fechar um contrato de exclusividade? Você paga 200, você paga o dobro, mas vai aparecer só a sua marca? Então, em vez de aparecer 5 marcas, igual na camisa do Corinthians, aparece aqui uma, aqui outra, atrás outra, atrás... 6, 7 marcas. Parece uma, mas uma estourada na barriga, assim, ó, grandona. Igual no futebol europeu, que é um patrocínio só na frente. Mas nas placas, vai ser só essa marca. Na coletiva de imprensa, só essa marca. Só que você arrecada mais. Em vez de arrecadar 25 milhões por trimestre, você vai arrecadar 50. Você pode negociar para 60, 70 milhões. Entendeu? Aí você tem o poder de negociação. Entendeu? Por isso, na minha opinião, o Corinthians está deixando de ganhar dinheiro, tá? Com esses patrocínios. Mas tem os especialistas aí, tem o superintendente comercial que acha que tá fazendo um bom trabalho, que é isso que dá para arrecadar. A gente entende a situação financeira do Corinthians e ainda mais, se tá devendo, se tá precisando de dinheiro, sobe o preço, aumenta, tá? Aumenta. Em vez de você negociar com 7, você negocia com 1, mas você faz um preço top, um preço mais alto, tá? Para mim, essa é a visão que o Corinthians tem que ter futura, tá? Para quem quiser aí, temos acho que no site, né, do Corinthians esse balancete, tá? Completo para você ver, pô, gastou isso nisso, isso em esporte amador, gastou isso em gestões administrativas, serviços de terceiro, pessoal, depreciações, não sei o que, tem tudo especificado, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre esse balancete. Como eu comentei, ponto importante. Saldo positivo. Fechou o trimestre pagando o que tinha que pagar, tá? E sobrou um dinheirinho. E aí vai pagando as outras contas que a gente sabe que que estão aí apertando o clube. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, atualização importante aí sobre o Luizito Soares, tá? Muita gente vinha me perguntando sobre a situação dele, do Cavani, que praticamente acabou a temporada europeia, tá? Tivemos a final da Europa League na outra semana, final da Conference League ontem, tá? Sábado, 4 da tarde, final da Champions aí, para encerrar a temporada europeia geral, tá? Aí é o fim real da temporada europeia. E o Soares, tá? E o Soares, que já reiterou o desejo dele de continuar no futebol europeu, tá? Ele falou o seguinte: acredito em mim, eu não tenho decidido onde vou jogar na próxima temporada, tenho recebido várias propostas, clubes da Argentina, Brasil e México me abordaram, mas eu quero jogar no alto nível de competitividade novamente, estou focado no futebol europeu. Isso já é um banho de água fria tremendo nos sul-americanos e nos mexicanos, tá? Só que tivemos a informação que o Inter de Miami, tá? Um clube da MLS, o clube do Beckham, tá? Do meia inglês aí, fez uma proposta de 2 temporadas pro Soares, tá? E aí, segundo informações do Ekren Konur,
o desejo do Beckham é futuramente contratar também o Messi, pro Messi jogar com o Suárez na MLS. Aí é uma outra questão, coisa que vai ficar para outras temporadas e tudo mais. O que a gente tem para hoje é o desejo fortíssimo do Inter Miami de contratar o Suárez. E do lado do Suárez, a gente tem o desejo dele de continuar no futebol europeu. Tem o Aston Villa que está interessado, a gente tem outros clubes aí de olho no Luizito Suárez. Então assim, se existia algum interesse dos clubes brasileiros, clubes argentinos, até um pensamento do Suárez de cogitar um retorno para o nosso continente, para o futebol sul-americano, eu acho que, não existe mais, tá? Não existe mais. Se em algum momento existiu, creio que não existe mais. Então, assim, até pra gente pensar, vamos trazer um patrocinador pra contratar o Suárez, pra contratar o Cavani, acho bem difícil, tá, rapaziada? Principalmente a situação do Suárez. Do Cavani, a chance é ainda um pouquinho maior dele retornar ao futebol sul-americano. Do Suárez, acho que é quase zero. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o futuro do Luizito Suárez. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço. Vai Corinthians, me acompanhem lá pelo Instagram. Tamo junto, rapaziada.